Aleluia, que bom estar aqui hoje com essa igreja linda, igreja bênção. Pastor Paulo, um amigo, como ele mesmo disse aqui, mais chegado que o irmão. E das poucas vezes que nós nos comunicamos, que nós nos falamos, existe qual que é aquela, uma identificação de espírito, uma confirmação de espírito. E isso é muito bom, porque entendemos que estamos no mesmo plano, no mesmo propósito. O Espírito testifica, amém, amado? Lembrei. O Espírito testifica e isso é muito bom. Deus abençoe pastor Paulo, pastora Vera, ministério, as crianças, bênção, pastor Leandro, amém. Tenho visto de vez em quando o pastor Leandro ministrando aqui através dos vídeos, glória a Deus, que bênção, que bom. E eu me sinto muito feliz, muito honrado de mais uma vez estar aqui, para compartilharmos a respeito da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é alimento para nós. Eu lembro que ainda quando eu não posso falar, Davi, quando eu era pequeno. Na verdade, quando eu era criança. Era magrinho. E eu me lembro que nós morávamos no Nova Esperança. E ainda era uma época que quem lembra do Vermelhão em Sorocaba, que tinha o Vermelhão. Jesus, o pastor Paulo lembra, tem outro irmão ali que lembra. E meu pai congregava numa igreja do Paineiras, Parque das Paineiras. E eu lembro, nesses dias de frio, muitas e muitas vezes nós saímos de ônibus, saía lá do Nova Esperança. Frio. Quem sabe como que é o terminal Santo Antônio é frio. Só pela graça e misericórdia do Senhor. E a gente ainda, meu pai foi uma bênção, teve 7 filhos, e era uma escadinha assim, a igreja, ela crescia, glórias a Deus por isso, e num tempo de frio assim, eu estava ali, estava me recordando, e essas canções, lá do tempo em que se cantava lá atrás, me fez recordar. Nós vamos estar fazendo um culto de jovens agora, no dia 4, que fala a respeito de voltar ao primeiro amor. E eu creio que Deus ele tem esse propósito para nós. Eu gostaria de cantar essa canção com vocês, uma canção, vamos se colocar de pé. Talvez você conheça. Ela é assim, ó, simples, fácil. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava o quê? Já não a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia! Que bom é louvar ao Senhor. Amém. Pode se sentar, meu amado, porque se deixar eu aqui, eu fico animado. Se tem uma das coisas que eu amo fazer, é louvar a Deus. O pessoal tenta me excluir lá, pastor Paulo, do grupo de louvor. Estou vendo que qualquer hora vai sobrar uma meia-lua para mim. E eu vou estar lá. Né, Sérgio? O pessoal tenta de tudo quanto é jeito. Não sei se é assim aqui, pastor. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Eu amo louvar a Ele. E é muito bom. Se deixar por mim, eu fico a noite toda. Logo, logo nós vamos estar fazendo uma vigília lá. E com certeza nós vamos ter a oportunidade de passar muitas horas na presença do Senhor, para engrandecer, exaltar a Deus. Queridos, nós estamos num tempo em que os frutos do Espírito precisam ser realmente evidentes nas nossas vidas. Os frutos do Espírito, ou os desejos de Deus para nós, realmente precisa ser algo muito claro, que as pessoas possam notar, que as pessoas possam perceber que nós realmente estamos andando segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus Ele quer para as nossas vidas. E é importante, amados, a gente se posicionar dentro da vontade e do querer de Deus. Eu tenho certeza, amado, que se hoje você está aqui é porque você está frutificando nos frutos do Espírito, amém? Com certeza o desejo da nossa carne, o desejo o nosso eu, é estar debaixo de uma coberta agora. Nem que seja para estar escutando alguns louvores, mas debaixo da coberta. Nem que seja para estar assistindo algumas ministrações, mas que seja debaixo da coberta. Mas é certo, amado, que a vontade de Deus é que a gente esteja na casa dEle, na casa do Pai. E não há lugar melhor do que este lugar. Que nós possamos voltar a frutificar e incentivar mais e mais irmãos, que nesse tempo, amado, tem se esfriado. A palavra do Senhor diz assim que com o passar dos anos, o amor de muitos se esfriaria. E isso é real. E isso é verdade. E nós precisamos cada vez mais e mais se voltar para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deixar as nossas vontades de lado, o nosso eu de lado, que é muito difícil. E eu digo isso porque nós vivemos essa luta constante. Uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. É algo constante que nós vamos lutar. É certo, amado, que hoje você venceu essa batalha, mas amanhã vai ter outra batalha. Amanhã, novamente, o seu desejo, o seu eu, a sua vontade vai estar ali batendo a porta. E novamente você vai ser desafiado a fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. E isso será até quando Cristo voltar, até quando Jesus voltar e levar a sua igreja, arrebatar a sua noiva. Isso vai acontecer até o dia em que Jesus voltar. Então é uma luta constante que nós vamos ter até a volta de Jesus.
É por isso que nós precisamos estar preparados, assim como as 5 virgens prudentes que estavam preparadas, cheios de óleo, cheios de azeite, estavam atentas a tudo. Não como as 5 virgens loucas que estavam desapercebidas. E a hora que o noivo chegou, elas não puderam entrar para a festa. Nós precisamos estar ligados em Deus, nós precisamos estar cheios de Deus, e só há uma forma de estar cheios de Deus, a ponto das pessoas olharem nós e perceber que realmente nós somos servos de Deus, se nós frutificarmos no Espírito de Deus. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Eu sei que de repente pode ser que seja um pouco duro aquilo que Deus tem direcionado para nós nesse tempo, mas é necessário para que a igreja do Senhor venha a ser avivada, para que a igreja do Senhor venha a viver um novo tempo, para que nós possamos viver algo novo de Deus. Nós precisamos de um avivamento, eu necessito de um avivamento, nós precisamos de um avivamento, mas o verdadeiro avivamento, ele começa por um arrependimento. E não existe nenhuma forma de nós vivemos o arrependimento se não for por intermédio de uma palavra de Deus ao nosso coração, uma palavra que muitas vezes pode ser um pouco dura, sim. Eu confesso para os irmãos que dentro da minha vontade, dentro do meu querer, eu prefiro ministrar cura, ministrar bênçãos, ministrar unção, ministrar tantas e tantas coisas. Mas quando eu deixo as minhas vontades de lado, eu percebo que Deus está nos chamando para um novo tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de vivermos segundo a vontade de Deus e realmente deixarmos as nossas vontades de lado. Eu tenho o costume de dizer que crente, nós que somos cristãos, nós não temos o luxo de viver aqueles 5 minutos. Sabe aquele tempo que muitas vezes nós achamos assim, nossa, foi um tempo de 5 minutinhos que me deu e eu falei uma bobagem. Foi 5 minutos e eu fiz uma besteira. Foi 5 minutos e eu acabei tomando uma atitude que não era para mim tomar. Mas foi só uma questão de 5 minutos. Eu quero te lembrar que foi apenas por uma cilada, foi por apenas uma fração de minutos em que o homem acabou caindo na morte. Quando Eva foi lá e desobedeceu a ordem do Senhor, quando o homem foi lá e comeu daquilo que não era para comer, foi apenas alguns minutos de uma desobediência, e isso lhe custou muito caro para Adão e Eva, para a humanidade. Por intermédio de um homem, o pecado entrou e a morte estabeleceu-se, mas por intermédio de um segundo Adão, que é Cristo, houve-se restauração e vida eterna. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas, ele tem algo extraordinário para mim e para você, mas nós precisamos viver segundo os desejos de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós estamos sendo ministrados a respeito de domínio próprio, ter o autocontrole, viver segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E eu entendo, amado, que quando nós fomos gerados em Deus, quando nós somos criados em Deus, nós somos criados com a essência dEle. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos ganhando maturidade, conforme nós vamos tendo idade, algumas coisas deste mundo vão impregnando na nossa vida, na nossa alma, no nosso pensamento. E muitas vezes nós deixamos com que esse domínio deste mundo, deixamos com que o domínio da carne, das nossas vontades, os desejos da nossa vontade fale mais alto, ou que nos direciona algumas decisões na nossa vida. Mas essa não é a nossa essência, nós não fomos gerados assim. Esse desejo da carne que nós hoje temos, que eu e você tem, essa luta que nós militamos todos os dias, não é a nossa essência. A nossa essência, nós somos gerados e criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós falamos a respeito de domínio próprio, é realmente aquilo que nós precisamos voltar para a nossa essência e praticar aquilo que Deus, da forma como Deus nos gerou, da forma como Deus nos criou.
E é exatamente por isso que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. E eu quero ministrar nessa noite dentro desse fruto, chamado domínio próprio ou controle, ter o controle, porque muitas e muitas vezes nós, crentes, nós perdemos o controle. E nós não temos mais esse luxo. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós passamos a ser luz. Nós passamos a ser luz e luz, amado, luz, não tem como esconder. Não há possibilidade de esconder, não tem como esconder uma luz. Não tem possibilidade. Então, tem muitas pessoas que estão olhando para nós. Tem muitas almas que estão sendo ministradas, muitos homens, muitas mulheres estão sendo ministradas pelo nosso testemunho de vida, por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. A nossa vida, a sua vida é uma pregação. A maior pregação que nós podemos fazer não é eu estar aqui e falar em torno de 40 minutos, 1 hora, não, é com a minha vida. E com a minha vida, se eu não estiver no domínio próprio, se eu não estiver no controle, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou dar um péssimo espetáculo, porque nós estamos sendo assistidos. O mundo nos assiste, os anjos param para nos assistir. Então é necessário que eu e você venha dar um belo espetáculo, é necessário que eu e você venha realmente fazer aquilo que é do agrado de Deus, da vontade de Deus, e deixar as nossas vontades de lado. Para mim hoje é um imenso prazer, é uma alegria enorme estar aqui, mas nem sempre foi assim. Por muitas e muitas vezes, afastado da presença do Senhor, o meu desejo era as coisas do mundo, as coisas da carne, aquilo que alimentava a minha carne. E eu entendo que chega uma hora em que nós começamos a praticar realmente a vontade de Deus, que o nosso corpo ele vai sendo transformado, a nossa vida vai sendo transformada. E até que Cristo volte, até que Jesus volte, para transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, e iremos então estar ao lado do Senhor, longe dos desejos carnais. E nós anelamos, nós anseiamos, nós desejamos esse dia em que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Amém, amado? Você crê que nós seremos arrebatados? Sim ou não? Seremos arrebatados, seremos transformados, teremos um corpo glorificado, assim como Cristo é. Seremos como Ele. Mas até que esse dia não chegue, nós vamos ficar aqui lutando contra o desejo da nossa carne, se santificando, se preparando, se organizando, estando com as nossas botijas cheias de óleo, cheios de unção, cheios de palavras, cheios de Deus. E cada dia mais tentando se parecer com Cristo, com aquilo que Ele foi, com aquilo que Ele é. Através das Escrituras Sagradas nós podemos aprender de como Cristo deixou ensinamentos para nós e seguir os seus passos. Nós somos cristãos porque nós seguimos os passos do Senhor, e nada melhor do que servir a esse Senhor, a esse Deus maravilhoso que nos libertou das garras do inimigo. E Deus ele tem tantas e tantas conquistas para nós, mas muitas e muitas vezes nós acabamos perdendo algumas batalhas, porque nós não temos o domínio próprio, porque nós não temos o autocontrole. Então serve para nós ficar atentos de como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Se muitas vezes o pecado tem falado mais alto, se muitas vezes o desejo da carne tem falado mais alto, e isso é algo que nós como cristãos precisamos melhorar. Eu tenho visto alguns cristãos que ainda deixam que as velhas práticas acabam dominando as suas vidas,
E eu me escandalizo de vez em quando eu vejo um cristão falando um palavrão. Eu me escandalizo quando eu vejo algumas vezes alguns cristãos escutando algumas músicas que não são do agrado do Senhor. Eu me escandalizo algumas vezes quando eu vejo alguns cristãos que são servos do Senhor, mas que muitas vezes estão divididos com os desejos desse mundo, com as vontades desse mundo. E às vezes acabam dando lado para os desejos carnais. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa breve mensagem, amados, a respeito de domínio próprio, porque eu entendo, amado, que através do domínio próprio nós vamos vencer batalhas, nós vamos conquistar em Deus. Eu creio que se nós tivermos o controle, vivemos uma vida de santidade, as batalhas que estão à nossa frente, elas serão alcançadas por intermédio de Deus em nossa vida. Então, uma questão de domínio próprio não é apenas o autocontrole, que é algo que um cristão precisa ter, mas sim, é uma arma de guerra para que nós possamos conquistar, para que nós possamos vencer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos fazer com que o reino de Deus cresça, para fazer com que o reino de Deus avance, para fazer com que o reino de Deus venha chegar até outras pessoas. Porque, como eu disse, nós estamos sendo assistidos. E ter o domínio próprio, amado, é extremamente importante dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se de repente nós falamos lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que nós somos cristãos e agora servimos ao Senhor, mas de repente nós começamos a praticar algumas coisas que não convêm com a palavra do Senhor, as pessoas que não são cristãos, elas vão apontar, elas vão dizer, eles vão falar: ah, você não é crente? Você não é servo do Senhor? E aí, quantas e quantas vezes eu errei, eu estou falando de mim, que eu já errei. E algumas pessoas lá no passado olharam para mim e falaram assim: nossa, mas você não é crente, está fazendo essas coisas? Nossa, mas você não é servo do Senhor? Você não vai para a igreja e está praticando essas coisas? Eu entendo, amado, que o processo de libertação é um processo que vai ser até a voz de Cristo. Eu preciso me libertar de mim mesmo, das minhas vontades. E cada vez mais e mais eu preciso me diminuir, para que o nome do Senhor venha crescer. Que eu realmente venha a ser João Batista. Que Ele realmente venha a crescer em nós. Então, é necessário, amado, é necessário que nós venhamos praticar os frutos do Espírito. Mas para que nós venhamos praticar os frutos do Espírito, é necessário a gente se atentar para aquilo que também são os frutos da carne. Eu gostaria de compartilhar com você Gálatas 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: isto vos digo, andeis pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se a um outro, a fim de que não consigam fazer o que quereis. Verso 18: porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém, amados? Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E eu quero compartilhar com vocês dentro dessa mensagem a respeito de domínio próprio. Porque eu lembro do que meu pai dizia, estava falando isso de manhã cedo. Meu pai dizia assim: filho, você quer ser valente, você quer ser forte?
Quando você for estiver percebendo que tem alguém querendo brigar com você, não tem problema nenhum você sair como covarde. Não tem problema nenhum. E meu pai me instruindo na escola da vida, de como que são as coisas. E ele dizia para mim, olha, se de repente lá na escola alguém querer arrumar uma briga com você, você vai ser mais forte quando você realmente tiver condições de sair como covarde e não brigar. Quando alguém querer falar alguma coisa, ou querer trazer alguma coisa que ofenda você, você ter capacidade de olhar para essa pessoa e perdoar. Aí sim você vai estar sendo forte. E eu creio, amados, que Deus Ele quer que nós sejamos fortes e corajosos, porque para viver no domínio próprio, para viver nos frutos do Espírito, é somente para os fortes. Os fracos, eles não conseguem, eles sempre caem, eles sempre vacilam, eles sempre estão pecando, eles sempre estão errando. Mas eu creio que nessa noite Deus trouxe você aqui, é porque você é forte. Porque você é forte em Deus, porque Ele te capacita. Diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, você é corajoso, você é valente. Mas Deus tem tantas coisas para nos instruir, Deus tem tantas coisas para nos ensinar. E eu quero compartilhar com vocês a história de Josué, onde Deus chama Josué e fala, Josué, seja forte, seja corajoso. Após a morte de Moisés, Josué, o seu sucessor, começa a governar Israel. E eles têm um grande desafio à sua frente, que é uma cidade chamada Jericó. Uma cidade forte, uma cidade protegida, uma cidade segura, difícil de se penetrar, difícil de conseguir conquistar essa cidade. Mas Deus dá uma direção a Josué, você conhece essa história. Deus fala para Josué, Josué, eu vou entregar Jericó nas suas mãos, você vai vencer, você vai conquistar. Mas olha só, eu quero que você faça alguma coisa para mim. Você vai rodear durante 6 dias, uma vez, você não vai dizer nada. Durante 6 dias você vai rodear essa cidade de Jericó. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. E então vocês vão gritar, as muralhas vão cair, vocês vão vencer essa batalha. E foi o que aconteceu. Josué fez exatamente como Deus tinha mandado, mas Deus também tinha dado uma outra direção para Josué. Josué, eu não quero que vocês peguem prata, ouro, não quero que vocês peguem nada, o resto eu quero que vocês ofereçam isso para mim, e o resto eu quero que vocês queimem tudo, quero que vocês dêem um fim em tudo. Essa foi a direção que Deus tinha dado a Josué, que Deus tinha dado a Israel. E foi exatamente como Deus tinha ordenado. Eles rodearam a cidade, as muralhas caíram. Israel foi vitorioso diante de uma cidade forte, diante de uma cidade fortificada. Israel foi vitorioso. E aí logo depois deles conquistarem essa batalha, deles serem vitoriosos em Jericó, Josué vai lutar em uma outra batalha, em uma outra cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Josué manda alguns espias lá dar uma olhada na cidade. Eles vão lá e falam, olha Josué, não precisa nem mandar todo o exército, manda só uns 3.000 homens aí, essa cidade é tão pequena, a gente vai acabar com ela. Mas o que acontece é que quando os soldados de Josué, os soldados de Israel vão lá, eles saem como perdedores, eles são humilhados naquela batalha. 36 soldados, e eles saem correndo de uma cidade muito pequena, diante de uma batalha muito pequena. Eles saem de lá humilhados, diante de uma batalha que, aos olhos de Josué, era muito fácil ser vencida. E Josué, ele não se conforma com isso, ele vai orar a Deus, ele vai buscar o Senhor, ele vai ouvir uma direção do Senhor, porque ele não se conforma com isso.
E é exatamente isso que muitas vezes acontece na nossa vida, meu amado. Quantas vezes nós olhamos para algumas conquistas, para algumas batalhas, para algumas tribulações que nós passamos na nossa vida, que são tribulações enormes, tribulações gigantes, tribulações que era só pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós vencemos. Olhamos para a nossa história, olhamos para o nosso passado e percebemos que Deus fez grandes coisas através de nós. Muralhas caíram, o mar se abriu, Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. Mas muitas vezes, diante de problemas tão pequenos, diante de situações, diante de tribulações tão pequenas que estão à nossa frente, muitas vezes o inimigo quer nos humilhar, muitas vezes o inimigo quer nos envergonhar. E foi exatamente isso que aconteceu com Josué, com os israelitas, com o povo de Deus, que chegaram diante de uma cidade pequena, uma cidade que aos olhos deles era muito fácil ser dominada, e Josué não se conforma com isso. Exatamente como eu e você muitas vezes não nos conformamos quando o inimigo quer confrontar a nossa casa, confrontar a nossa família, confrontar o nosso ministério, confrontar aquilo que Deus deu para a gente liderar. Nós não nos conformamos, e a melhor escolha que nós temos é realmente ir aos pés de Jesus e conversar com Ele. É bem assim que acontece. Jesus está no barco, e por mais que possa estar ventando de um lado para o outro, possa estar uma tempestade terrível, ainda assim nós temos a quem recorrer, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Então, se de repente você tem enfrentado dificuldades grandes na sua vida, ou pequena, você pode ter certeza que se você realmente se voltar a Deus e buscar uma resposta do Senhor, Ele vai te dar uma direção, e através dessa direção, você vai conquistar para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu amado? O povo do Senhor ele não foi levantado para ser humilhado. Não nasceu para ser perdedor. Eu e você, nós não nascemos para sermos perdedores. Porque Cristo, Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as acusações, todos os nossos pecados, já foi pago lá na cruz do Calvário, e pelo sangue de Cristo nós somos mais do que vencedores. Por causa do sangue de Cristo que nos purifica, que nos transforma, que nos torna mais alvos do que a neve, é por causa desse sangue que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões. É por causa desse sangue que nós temos poder e autoridade sobre o inimigo. Eu e você somos a igreja do Senhor, e a palavra do Senhor diz assim, que as portas do inferno não vai prevalecer contra mim e contra a sua vida, amado. E é por isso que eu amo servir ao Senhor, porque quando nós estamos passando por dificuldades, eu vou para os pés do Senhor. Eu vou para Cristo, eu vou para o Senhor, e eu vou perguntar para Ele: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? E nós não nos conformamos. Nós não nos conformamos com situações onde o inimigo muitas vezes quer nos envergonhar. Porque a tentativa do inimigo, ali naquela cidade pequena, naquele lugar pequeno, naquela cidade chamada Ai, era uma tentativa de frustrar os planos de Deus para a vida de Josué, para a vida do povo de Deus. Era uma tentativa de frustrar os planos. Porque se eles, naquele momento, eles fossem derrotados, se naquele momento eles fossem humilhados, totalmente humilhados, eles iriam se desfalecer. Agora Josué, ele vai ao encontro do Senhor, ele busca o Senhor, e Josué fala assim: olha, o meu povo desobedeceu, o meu povo não cumpriu a minha ordenança. Mas o que aconteceu? Tem um anátema aí. Tem alguém aí que pegou aquilo que não era para pegar. E foram procurar saber quem é. Um camarada chamado Acã. Ele foi lá e pegou uma capa babilônica, pegou umas pratas lá, pegou uns ouro e escondeu na sua tenda. Escondeu lá. E foi para a guerra. Os israelitas foram lutar. E por causa do erro de uma nação inteira estava pagando preço. Por causa do erro de um povo inteiro estava pagando preço. E eu chamo a sua atenção porque Acã, ele não teve o domínio próprio.
Ele deixou com que a vontade da carne, o desejo da carne falasse mais alto, quanto a vontade de Deus era para ele não pegar, ele foi lá e pegou. Agora, quantas e quantas vezes, amado, nós fazemos isso, e eu falo isso com muita certeza, quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Permitimos que os desejos da nossa carne falem mais alto, e muitas vezes a nossa casa, a nossa família paga um alto preço por isso. Muitas vezes o nosso ministério paga um alto preço por isso, a nossa igreja, a nossa comunidade paga um alto preço, porque muitas vezes nós permitimos que o desejo da nossa carne, às vezes fala mais alto, ou acabamos dando lado para aquilo que é da vontade da nossa carne, e não damos ouvido à vontade de Deus, daquilo que é do Espírito de Deus para a nossa vida. E agora Josué, ele tem esse problema em suas mãos, porque ele sabe que por causa de um homem, que não teve o domínio próprio, que não conseguiu se dominar, toda uma nação estava perecendo. A fraqueza de Acã é essa, ele não teve domínio próprio, ele não conseguiu se controlar. E eu e você precisamos tomar muito cuidado com o nosso eu, com a nossa vontade, porque é um grande inimigo para mim e para você, o nosso eu, a minha vontade. Ah, porque eu quero desse jeito. Ah, porque se não for assim não vai dar certo. Ah, porque se não for assim eu não vou participar. Ah, porque se não for assim não vou fazer. Diga misericórdia. Só para descontrair um pouquinho, que estou achando que os irmãos estão um pouco assim. Misericórdia, amado. É igual aquela música lá da Gabriela, eu nasci assim, morri, vou morrer assim, sou assim, não é assim a música? Não, amado, nem sempre é do nosso jeito. Pode ser do nosso jeito quando a nossa vontade está alinhada com o desejo de Deus, com a vontade de Deus. Mas esse camarada chamado Acã, ele não se controlou. Não, tem que ser do meu jeito, e eu vou pegar isso daqui, vou esconder lá, ninguém vai saber, está tudo certo. Mas o povo foi para a guerra. E alguns homens morreram na guerra por causa de Acã. A fraqueza de Acã. É importante, amado, que eu e você venham olhar para dentro de nós, identificar quais são as nossas fraquezas. Porque é diante das nossas fraquezas que muitas vezes o inimigo, ele acaba encontrando portas abertas para entrar. São diante das nossas fraquezas que muitas vezes são setas inflamadas do inimigo, e muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, onde muitas vezes nós damos legalidade para que o inimigo venha acabar trazendo desonra. E eu falo isso, amado, sabe por quê? São nossas fraquezas. Eu tenho a minha fraqueza, você tem a sua fraqueza, e são dentro dessas áreas que nós precisamos vigiar, dentro das nossas fraquezas. Porque a fraqueza de Acã era ele não ter domínio próprio, mas ele foi lá e vacilou, acabou pecando, trouxe desonra para Israel, desonra para sua casa, desonra para sua família. Que eu e você venham identificar as fraquezas que nós temos e se reconciliar com Deus diante das nossas fraquezas, diante daquilo que muitas vezes nos afasta do Senhor. Porque se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Ah, pastor, mas eu não peco. Quem não tem pecado, atire. Misericórdia, deixa eu esconder aqui. Nós somos pecadores, todos somos pecadores. A palavra do Senhor nos direciona e fala assim: olha, se de repente você pensar uns negócios errados aí, você pecou. Só de pensar em algumas coisas erradas, nós já estamos desagradando ao Senhor.
Então é importante que nós venhamos olhar para dentro das nossas fraquezas, para dentro de nós mesmos, identificar e se fortalecer diante das nossas fraquezas. Quando eu olho para Davi, eu percebo em Davi um homem que realmente tem algumas fraquezas. Davi adulterou. Misericórdia. Davi, ele assassinou. Davi, ele fez erros. Mas mesmo assim Deus olhou para Davi e falou: olha, esse camarada é alguém que eu agrado demais dele. E eu encontro em Davi alguém que tem uma facilidade de se arrepender dos pecados dele gigantesco. E eu quero ser como Davi. Ter facilidade de se arrepender dos meus erros. Daquilo que me afasta do Senhor. Davi, em muitas e muitas vezes, ele diz assim: não afaste de mim o teu espírito. Que eu caia, Senhor, nas tuas mãos, porque o Senhor é justo, longe de mim cair nas mãos dos homens. E encontramos em Davi alguém que, por mais que tinha suas fraquezas, sempre se levantava e buscava ao Senhor, se arrependia e sempre estava ali no altar do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Agora Josué, ele tem um problema nas mãos, porque ele identificou o erro. Encontrou Acã, o camarada que estava trazendo desonra para Israel. Então Deus dá uma direção para ele, fala: olha, tira esse camarada do meio de Israel. Então pegaram Acã, levaram ele para fora de Israel. Ele, tudo que lhe pertencia, sua casa, tudo, seus bens, seus animais, tudo, levaram para fora de Israel e deram um fim em tudo. E eu encontro em Josué alguém que tem um domínio próprio, uma força, porque para fazer o que ele fez, pegaram uma família inteira, uma pessoa que é povo do seu povo, que faz parte da sua nação, e fazer a vontade de Deus, cumprir o desejo de Deus, a ponto de pegar e levar Acã para fora e dar um fim em Acã e em tudo que pertencia a Acã. É alguém que tem domínio próprio para fazer isso. Quando nós olhamos para Saul, nós vamos perceber que Saul, ele cometeu um erro. Deus falou para ele exterminar e ele não exterminou. Ele não obedeceu à voz de Deus, não teve o domínio próprio. Mas em Josué nós encontramos alguém que tem domínio próprio. Em Josué nós encontramos alguém que, mesmo que isso venha lhe causar dor, mesmo que isso venha lhe causar tristeza, ele está disposto a fazer a vontade de Deus. E isso fala muito comigo, amado, porque muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes isso me causa muita dor. Nós que somos líderes, pastores, e que muitas vezes nós precisamos trazer a disciplina para alguém, isso é muito ruim, é horrível para nós. E a gente vem com aquela conversa assim: não, filho, a gente faz isso porque papai te ama. E é verdade. É verdade, é por amor. Quantas e quantas vezes eu tenho que trazer repreensões para os meus filhos, porque eu os amo. Mas eu preciso fazer isso porque é o certo, porque é o correto. Mesmo que isso venha me causar dor, eu não quero, não gosto de ver o meu filho triste, aborrecido. Mas de vez em quando eu preciso dar uma direção para eles e falar: olha, filho, essa semana você vai ficar de castigo, tá bom, filho? Pode espernear, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas essa semana papai está deixando você de castigo. E eu sei o que é melhor para eles. E da mesma forma é Deus, quando Ele nos direciona a algo, mesmo que isso venha nos causar dor, eu preciso fazer. Eu preciso tirar aquilo que desagrada a Deus da minha vida. Eu preciso tirar aquilo que desagrada a Deus da minha casa, da minha família, da minha nação.
Eu preciso colocar para fora isso, e somente aqueles que têm domínio próprio, que realmente estão vivendo nos frutos do Espírito, realmente têm possibilidade de fazer isso. Somente aqueles que têm domínio próprio para conseguir arrancar, tirar fora aquilo que muitas vezes está causando destruição para nós. E eu acho interessante, amados, porque nessa história de Acã, eu acho uma certa ignorância, para mim não falar burrice de Acã. Porque Acã, ele pega algo que ele não pode nem desfrutar, ele tem que deixar escondido. Acã, ele pega algo que ele não vai poder usar no meio de Israel. Ele vai sair com uma capa babilônica, mostrando para todo mundo. Ele vai compartilhar o ouro e a prata que ele pegou, logo as pessoas iriam perceber, para ter alguma coisa errada. Mas Acã é tão ignorante, ele estava tão cego, por ele não ter o domínio próprio, que ele faz isso. Ele pega algo que ele não pode usar, ou melhor, não serve para ele aquilo, não é para ele aquilo. E por mais que ele escondesse, por mais que ele deixasse lá escondido, uma hora Deus iria trazer à tona, assim como Deus fez. Trouxe à tona. E é exatamente dentro desse texto, amado, dentro dessa mensagem que hoje eu quero ministrar na sua vida. Porque tem algumas coisas, amado, que é só eu e você. É só eu e Deus sabe, é só você e Deus que sabe. Tem algumas coisas dentro do nosso interior que está escondido, que é somente eu e Deus que sabe. E essas coisas precisam ser arrancadas de mim. Essas coisas precisam ser arrancadas de você. Elas precisam ser colocadas para fora da sua vida, mesmo que isso venha causar dor a você, mesmo que isso venha lhe causar algum tipo de sofrimento. Porque arrependimento, amado, sem sofrimento não é arrependimento, é remorso. Daqui a pouco está fazendo de novo. Então é necessário que muitas vezes aquilo que muitas vezes está escondido, são coisas que muitas vezes ninguém sabe. Ninguém sabe. Um ressentimento, uma mágoa, uma chateação, alguma coisa que aconteceu e que de repente você guardou, você não falou com ninguém, você não disse para ninguém, mas de repente está incomodando, está trazendo desonra para você. E Deus, ele não quer que isso venha atrapalhar o seu crescimento. Deus, ele não quer que isso venha atrapalhar você de ser alguém que conquista em Deus. É preciso você arrancar, é preciso você tirar, assim como Josué teve a coragem, um autocontrole de coragem. Ele teve essa capacidade de ser corajoso, um domínio próprio de ser corajoso, de ir lá e arrancar algo que estava no meio do povo de Deus e colocar para fora. Eu e você também temos que fazer isso. E essa mensagem é para mim, é para você. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas essa mensagem só serve para o outro, não serve para mim. Serve para nós, para que eu e você venha melhorar, para se parecermos mais e mais com Cristo, daquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. E eu e você precisa ser corajoso para realmente falar para Deus, Deus está aqui, este é o meu erro, este é o meu pecado, eu tenho falhado, eu tenho me magoado, eu tenho guardado essa mágoa, eu tenho guardado esse ressentimento, eu tenho guardado esse rancor, eu tenho deixado isso atrapalhar. E muitas vezes isso tem causado problemas na sua vida. É por isso que muitas vezes não acontece um crescimento. É por isso que muitas vezes diante de lutas tão pequenas vem o fracasso, vem o desânimo, vem a falta de fé. É por isso que muitas vezes não se consegue avançar, não se consegue conquistar, porque existem algumas coisas na nossa vida que ainda nos atrapalham, mas que nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos identificando essas coisas e estamos colocando para fora da nossa vida. E eu quero ministrar isso na sua vida hoje, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor para que nós possamos ter coragem para realmente tirar isso que aborrece ao Senhor das nossas vidas. Do meu pensamento, do meu coração.
Quantas e quantas vezes eu cheguei a ficar até magoado com Deus, mas por que Deus fez isso? Já pensou? Ficar triste, ficar magoado com Deus. Mas Senhor, por que o Senhor foi fazer? Por que o Senhor foi permitir essas coisas? E são problemas que nós enfrentamos dentro do nosso interior. Está escondido, ninguém precisa saber. Ninguém precisa, está lá, está escondido. Mas que nós precisamos tirar, precisamos colocar para fora. Para que nós possamos avançar, ir à frente, olhar para aí e conquistar em nome do Senhor Jesus uma nova história em Deus. Porque a partir do momento em que Josué arranca Acã, tira aquilo que estava desagradando a Deus no meio do povo, Josué vai lutar novamente contra aquela cidade que era pequena, e ele sai vitorioso daquela batalha. Sabe o que Deus está direcionando você nessa noite? Você vai continuar vencendo, você vai continuar conquistando, porque eu tenho uma obra maravilhosa na sua vida. Deus está direcionando você a conquistas maiores, a conquistas melhores, porque Ele quer estabelecer em você princípios que são princípios da vontade de Deus, do querer de Deus, dos frutos daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de ministrar esse tempo de oração com você. E é uma oração, amado, que aleluia. É uma oração, amado, que vai nos conduzir a esse tempo de domínio próprio, de viver debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer do Senhor, naquilo que Deus quer para nossas vidas. E eu quero ser voz de Deus aqui nesta noite, profetizar novas conquistas. Sabe, não é essa luta que vai fazer você parar. Não é essa luta que você está enfrentando que vai fazer você desanimar. Não são essas dificuldades que você está enfrentando agora que vai fazer você voltar atrás. Não, não é. As cebolas ficaram no Egito. A sua velha vida ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém, amado? Tudo se fez novo. Então é tempo da gente colocar para trás, deixar de lado, lançar para fora toda a nossa ansiedade, todo o nosso eu, tudo aquilo que nos atrapalha de viver o novo de Deus. É necessário. E eu falo isso, amado, porque Deus ele tem ministrado dessa forma comigo, e eu só posso dizer daquilo que o meu coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu não poderia falar outra coisa, porque é dessa forma que Deus tem falado comigo, é desse jeito que Deus tem ministrado ao meu coração. Então que nesta noite você possa ouvir a direção de Deus sobre a tua vida. E se tem alguma coisa que está atrapalhando você, meu amado, se tem alguma mágoa, se tem alguma tristeza, se tem alguma coisa que tem atrapalhado você, que em nome de Jesus você venha colocar para fora, esquecer esse passado, esquecer aquilo que ficou para trás e viver uma nova conquista que Deus tem preparado para você. Está aí à sua frente. Não é uma derrota, é uma vitória em Deus, porque Deus se fez mais do que vencedor. Feche os teus olhos nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, a sua palavra foi ministrada neste lugar, ó Deus. E eu quero aqui, ó Deus, ministrar, profetizar, declarar, ó Deus, sobre os teus filhos, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Senhor. Que o Senhor venha me estabelecer cada vez mais e mais segundo os teus princípios, segundo o teu querer. Que eu venha voltar à essência, Senhor. Que eu venha realmente ter domínio próprio sobre o erro, sobre aquilo que desagrada ao Senhor. Que eu venha dizer não para o pecado. Que cada vez mais e mais eu venha me diminuir, ó Deus, e que o teu nome venha realmente crescer em mim e através de mim, Senhor.
Senhor, continua me usando, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Continua usando, Senhor, esta igreja, essa casa de oração como instrumentos em Tuas mãos. Continua fazendo, Senhor, deste povo, Senhor, um povo forte, um povo fortalecido, um povo renovado, um povo alegre, um povo feliz, um povo que Te adora, um povo que é fiel ao Senhor, um povo de conquista, ó Pai. Eu profetizo sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre os pastores, ó Pai, neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Pastores que são pastores que conquistam no Senhor, que vencem no Senhor. São verdadeiros Josué, homens fortes, homens corajosos, obreiros fortes, obreiros corajosos no Senhor, que prevalecem em todas as coisas, ó Pai. Não vai ser luta pequena, não vai ser luta grande, não vai ser tribulação pequena, não importa o tamanho da dificuldade, essa igreja vai prevalecer em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prevalecer porque estamos firmados, nós estamos enchartados no Senhor, que é a oliveira verdadeira. Nós estamos no Senhor, ligados, conectados no Senhor, que é a videira verdadeira. E nós clamamos no Senhor para que o Senhor venha nos socorrer. Arranca de nós, tenha liberdade, faça morada em nossas vidas. Arruma a nossa casa, tenha liberdade, Senhor, para trabalhar em nós. Que haja realmente uma modificação de entendimento, que os nossos pensamentos possam estar alinhados, ó Deus, com o Seu querer, com a Sua vontade, e que o Teu nome venha ser glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero fazer, não faço, e o bem que quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na Tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Amém. Que Deus possa nos abençoar, amado. Que nós possamos nos fortalecer em Deus, para fazer a vontade dEle, para fazer o querer dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que essa mensagem possa frutificar ao seu coração ainda essa semana. Em nome de Jesus, que ela venha crescer, florescer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, Pastor Paulo. Amém? Glória a Deus. Amém. Em nome do meu irmão Wellington. Senhor Jesus, nós apresentamos o Wellington nas Tuas mãos. Faz a Tua obra, Senhor. O Senhor tem poder para todas as coisas. A Tua palavra, Senhor, diz que a oração de um justo pode em muitos seus efeitos. E nós oramos. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida do Wellington. Assim como o Senhor está fazendo uma obra na vida do meu irmão Wellington, que o Senhor também venha fazer uma obra na vida, Senhor, do Wellington, da irmã aqui. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus novamente. Deus abençoe, pastorzão.